Em tudo que Deus criou, Deus colocou beleza. E a beleza dele mesmo é incomparável. Deus é lindo, o Senhor é maravilhoso. Quero chamar aqui Israel Quintani. Quem aqui conhece Israel Quintani? Levanta a mão. Tudo a velha guarda aí, né? Quem não conhece o Israel Quintani, levanta a mão. Olha aí, então. 50%, né? Então, o Israel direto de Portugal, né? Chegou ontem, né? De viagem. Mas ele não é português, não. Ora, pois. Não, então ele é... Então, Israel é da casa, né? Os antigos aí. Então, filho do Quintani, né? E esteve aqui na fundação da igreja. Valmor Quintani, seu pai foi fundador da igreja. Era adolescente, era um menino. Aprontava muito, né? Já compartilharam os pecados dele aqui, mas ele cresceu. Angel, Elton, uma antiga aí, aprontaram muito. Por isso que comiam muito na casa dele lá, né? Que não tinha comida que chegava para essa turma aí, né, Angelico? Não lembra dele, né? Então ele foi a Portugal com seu pai, né, com sua mãe, e com um jovenzinho ainda. E o pai dele trabalha no Instituto Bíblico Português lá, formando obreiros para os países de fala portuguesa, especialmente do continente africano, né? Parte do Brasil também? Então não poderia falar mais. Mas em si, saiu daqui o menino e voltou homem, né? Então, trabalhando com seu pai lá, e agora ele trabalha numa missão também para esclarecer mais para nós. Então, a alegria recebê-lo em casa, né? E vai trazer uma palavra para a gente também, compartilhando do seu trabalho. Agora não é apenas filho de missionário, ele é missionário também faz seu trabalho lá, e vai compartilhar a palavra para a gente hoje. Amém? Seu coração está aberto? Amém? Vamos orar por ele então. Estenda sua mão daí mesmo. Senhor, obrigado pela vida de Israel. Obrigado porque o Senhor, quem nos chama, quem coloca amor no nosso coração, quem abre os nossos olhos, quem inclina os nossos corações àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado pelos seus planos, tua obra na vida de Israel. Obrigado por ele estar conosco nessa noite compartilhando. Que a tua graça, a tua bênção esteja sobre ele, também sobre a sua esposa e suas filhas lá em Portugal. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe Israel. Muito obrigado, querido. Boa noite, igreja. Que prazer poder estar aqui com vocês depois de... A última vez que eu estive aqui foi em 2019, portanto fazem agora 7 anos, e é mesmo um grande privilégio para mim poder estar aqui. Eu vou falar mais sobre mim depois, e eu gostaria que os nossos olhos e os nossos corações estivessem apontados a Deus neste momento e não desviado na pessoa feia que está diante de vós. Se Deus falou uma vez com um profeta através de uma mula, eu espero que Deus fale com vocês através do burro que lhes fale. Então, podem abrir as vossas Bíblias em Filipenses capítulo 4. Eu gostaria de explorar um pouco o texto que está nesse versículo, e é um texto muito... que para mim, o livro de Filipenses, ele sempre foi uma carta muito especial para mim. É uma das poucas cartas que Paulo escreve e que não há nenhuma crítica à igreja. Geralmente as cartas que Paulo escreve às igrejas do Novo Testamento, ele fala sobre críticas. E nessa carta ele tem um tom de carinho muito especial e nós vamos ver o porquê. Filipenses capítulo 4, dos versículos 14 ao versículo 23. Portanto, os últimos... versículos desta carta, e Paulo fecha então essa carta de uma forma muito especial. Vamos lá ver essa carta. Portanto, Filipenses 4, versículos 14 a 23, eu agradeço desde já o Angel, que me emprestou a Bíblia, porque eu vim lá de Portugal até aqui sem uma Bíblia, pensei que o celular era o suficiente, afinal de contas, nada substitui o papel. Vamos lá. Versículo 14. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Em Tessalônica, mais de uma vez precisei de auxílio e vocês me enviaram.
Não é que eu só pense em receber ajuda. Pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo o que vocês me enviaram e foi mais do que o necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais, como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que ele aceita e lhe agrada, um sacrifício com aroma suave e agradável. O meu Deus, de acordo com as suas gloriosas riquezas, que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisarem. Ao Deus e Pai seja dada toda a glória para todo o sempre. Eu vou parar aqui, então. Graças a Deus por essa palavra. Deixa eu orar mais uma vez com vocês. Amado Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E nós te pedimos, no nome de Jesus, que Tu possa abrir as nossas mentes e os nossos corações para aceitarmos aquilo que Tu tens a falar para nós, Pai. Que sejas Tu a falar. Que nós possamos estar com o nosso coração aberto e disposto a ser transformado por aquilo que Tu queres nos transmitir. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Gostaria então de começar com uma música. É uma música tradicionalmente portuguesa, porque ao longo desta pregação eu gostaria de explorar um tema dos cheiros e aromas. Portanto, a música vai tocar, é uma música com um estilo bem português, que é o fado, e a pessoa que está a interpretar esta letra é a Amália Rodrigues, que foi uma grande fadista muito famosa em Portugal. Portanto, ouçam essa música e a letra vai ser projetada aqui, então, e logo depois, então, vamos abordar, então, o texto bíblico. Isso vai ser apenas uma ilustração para nós. Toca o VT. Alguma vez na vida? Já, muito bem. Vocês conseguiram perceber a forma como o autor desta música, que por acaso eu tentei procurar e não sei quem é que escreveu esta letra, mas é uma letra já de 1800 e bolinhas. Como o autor desta música consegue fazer a conexão entre as coisas que são locais e os cheiros. Por exemplo, se ele falou até mesmo não apenas aos cheiros, mas também a emoções, não é? Por exemplo, o fado cheira a solidão, quer dizer, o fado ele é uma música completamente fatalista, não é? Que sempre está quase que a chorar, tem aquele anseio por alguma coisa que passou no passado e que nunca mais voltará. Tem toda aquela questão muito melancólica, não é? Portanto, o fado ele cheira a solidão. Ou seja, o autor conseguiu refletir aqui de que lugares, situações parecem ter um aroma, parecem ter um cheiro. E eu gostaria de começar então a perguntar: vocês têm um cheiro favorito? Qual é o vosso cheiro favorito? Talvez seja de pão assado, acabado de sair do forno. Talvez seja aquele cheiro de uma chuva, de terra molhada depois de uma chuva de um verão quente. Talvez... Não sei, talvez seja... Obrigado, Dori. Talvez seja aquele cheiro de fogueira, de fogo, de fumaça, que nos remete talvez ao frio, à lareira ou a uma fogueira, que nos remete talvez ao pinhão e um quentão ou um chocolate quente. Não sei, talvez é um perfume de alguém que te remete a uma pessoa amada que já talvez não está mais cá, que já não esteja mais aqui. Uma forma bem portuguesa de fora. Eu estou dizendo, o meu sotaque ele está a meio atlântico, ainda mais ouvindo então o fado, que é o sotaque português, que é uma coisa que nós ouvimos todo dia, eu tendo a voltar então um pouco ao sotaque português. Mas vamos lá. Portanto, o cheiro ele é alguma coisa vital para nós. Através dos cheiros, nós também conseguimos identificar se uma coisa está boa ou não, não é? Nós cheiramos o leite, cheiramos o queijo, muitas vezes cheira mal, mas uma outra expressão portuguesa, sabe bem, ou seja, ainda é gostoso. Ou então, às vezes, não é? Uma t-shirt, uma camisa, nós cheiramos para ver se ainda está usável ou não.
E é interessante que nós podemos então ver esse tema de cheiro ao longo desta passagem. E eu vou mostrar-lhe como. Mais uma pergunta apenas. Quais são os cheiros que Deus gosta? Quais são os aromas que atraem a Deus? E quais são os aromas que repelem a Deus? Que o afastam? E é interessante que Paulo ele está a escrever esta carta através da prisão. Ele está durante a pandemia, nós ouvimos muita palavra lockdown, não é? A palavra de isolamento. Paulo aqui ele está em lockdown, ele está literalmente em prisão, os seus pés estão agarrados a um outro soldado. A prisão que Paulo se encontrava provavelmente não cheirava bem, e nem o soldado romano que estava acorrentado a ele provavelmente não usava desodorante. Mas de repente, Paulo cheira alguma coisa que vem lá de Filipos. A igreja de Filipos é um cheiro agradável, tanto a Paulo quanto a Deus. Nós vamos ver então de que o que cheira bem na igreja de Filipos, Paulo diz aqui que não é apenas as suas ofertas, mas também, nós vamos ver por que não apenas logo a seguir, mas sim as ofertas deles para sustentar Paulo nas suas viagens missionárias. No versículo 18, nós vemos aqui: recebi de Epafrodito que enviastes como o aroma suave, como um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Portanto, a generosidade dos filipenses era aquele cheiro suave e agradável. E nós vamos ver aqui que não é apenas a generosidade. E esta imagem dos cheiros, do aroma agradável, na verdade não é algo novo na Bíblia. No Antigo Testamento nós tínhamos essa mesma imagem, em que no passado o povo de Israel sacrificava animais para que e os sacrifícios eram um aroma suave e agradável a Deus, não é? E essa ideia, então, na verdade, a ideia então era que o povo tinha que trazer o melhor a Deus, quer dizer, eram os primeiros frutos, era o cordeiro imaculado. Se você não tinha condição para o cordeiro, então era uma pomba, não era um pássaro qualquer que você encontra na esquina, que já está morto. Não é apenas um cordeiro que tem a perna quebrada, que tem a perna partida e já não serve mais para nada. Era o melhor. Portanto, nós vemos que o sacrifício em si não era o foco principal, mas sim o coração de quem ofertava. E isto sim era o importante para Deus. E a Lauria falou aqui alguma coisa muito importante. Ela diz: o valor que você dá não é o mais importante, mas sim é o seu coração. E eu acho que isso foi uma bela introdução para aquilo que nós vamos ver aqui. Obrigado, Lauria. Graças a Deus pela forma como Ele trabalha através de nós. Eu não falei para ela nada acerca disso. Portanto, o aroma que Deus se agrada é um coração quebrantado e contrito. E nós vemos isso em Salmos 51. Davi diz isso. Em Salmos 51, 7. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Portanto, as ofertas são uma expressão do que está dentro do nosso coração. Até rima isso. Portanto, nós podemos ofertar a Deus apenas como um dever religioso, talvez apenas como um alívio da minha consciência, do tipo, ok, Deus fala 10%, toma Deus, está aqui. Esses sacrifícios cheiram mal. Então é melhor não fazer. E na verdade nós vamos ver aqui de que Paulo não está a falar apenas acerca da questão financeira, porque nunca foi essa questão financeira. Na verdade, o financeiro apenas mostra onde está o teu coração, porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Mas aqui é muito mais profundo do que isso. Adoração é o estilo de vida, é a forma como você vive e não aquilo que você faz. As ofertas não são necessariamente financeiras, é a forma como você se envolve na missão de Deus, tanto fora de portas quanto dentro de portas.
É a forma como você está entregando o seu coração para trabalhar lá atrás com as crianças onde ninguém vê? É a forma como tu estás a servir a Deus, talvez lá atrás na multimídia, atrás do computador? É a forma como você está a servir a Deus no seu trabalho, onde nenhum dos crentes, nem o pastor vai ver? É o seu coração que está, é a forma como você está decidindo adorar a Deus com a sua vida. Porque é verdade que Deus não precisa dos nossos sacrifícios, porque Ele já tem todas as coisas. Nem o nosso dinheiro é uma forma de comprar qualquer coisa de Deus, porque isso é impossível. Nós jamais conseguiremos barganhar com Deus. Esses sacrifícios nos fazem olhar para o nosso coração. Em último lugar, em última instância, eles apontam para o sacrifício de Jesus, que foi generoso. A forma como Deus é generoso ao entregar o seu próprio Filho. Portanto, o nosso sacrifício deve ser uma resposta de gratidão. E essa gratidão, ela é expressa na forma como nós vivemos para Deus, a forma como nós adoramos a Deus. Ela vai mostrar se nós entendemos ou não que Deus é um Deus generoso. E é interessante que, se nós mantermos essa mesma ilustração de cheiros, vocês, por exemplo, sabem dos enólogos, não é? Que são aquelas pessoas que entendem de vinhos. Eu aprecio, de vez em quando, um vinho, mas não entendo tudo aquilo que eles... Já viram aqueles... Não são os snobs, mas assim, são aquelas pessoas que parecem, que têm o nariz meio empinado, que pegam assim aquela taça de vinho e... Primeiro tem aquele aroma e diz, olha, este vinho tem um aroma de notas de frutos cítricos. Já viram isso? Ou às vezes no café eles fazem a mesma coisa, e depois fazem aquele borbulhar com a boca e tudo mais, esse café aqui tem uma nota de chocolate com isso e com aquilo. Eu admiro as pessoas que sabem fazer isso, mas eu não percebo como. Mas essa mesma ideia, parece que neste texto nós vemos 3 diferentes notas, 3 diferentes aromas que agradam a Deus. E o primeiro aroma está entre o versículo 14 e o 16. Vamos ler novamente esse texto, os versículos 14 a 16. Do versículo 4, do capítulo 4. Todavia, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma outra igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, suprisse as minhas necessidades não só uma vez, mas 2. E aqui está a primeira nota, o primeiro aroma que agrada a Deus. É o aroma de participar. Deus cheira aquele aroma de participar da missão de Deus. E a missão de Deus é algo muito especial, porque missão não é algo que a igreja faz, é algo que a igreja vive. E George Whitson, ele diz que igreja não deve decidir se ela quer ou não fazer missão. Ela deve primeiro decidir se ela quer ou não ser igreja. Porque a missão não é uma escolha. Ela faz parte do caráter de Deus, ela faz parte da natureza de Deus. E nesse sentido, então, nós vemos, por exemplo, no versículo 14, eu acho muito interessante, todavia fizeste bem sem participar da minha aflição. Essa palavra participar ali, ela pode ser traduzida quase como associar, ou quase como ser um sócio. Vocês se associaram comigo, quase como no sentido, era uma palavra em grego, quase utilizada como um termo de negócio. No sentido de você se tornar sócio de um negócio, ou seja, não é apenas você dá e não quer mais saber da história. Existe um envolvimento naquilo que você está a fazer, não é? Então, é uma palavra que no dia a dia serve para gerir negócios, não é? E então a igreja de Filipenses, ela se associava com Paulo até nos sofrimentos. Ela queria saber de Paulo até quando Paulo estava em sofrimento, até quando o ministério dele aparentemente não estava indo bem. Quando as coisas lá no campo missionário, aquele missionário, olha quantas dificuldades, ei, esquece esse cara, tchau, tchau e bênção. Não,
Eles se importavam. E eu tenho aqui um testemunho muito lindo acerca da igreja de Timbó. Eu tive o privilégio de estar aqui em 2013 e 2004. Eu vi um grupo familiar. Organicamente já era uma igreja, porque era um grupo familiar muito ativo, muito, muito lindo. E eu vi então apenas este grupo familiar estabelecer-se enquanto igreja estabelecida. E na formação de uma liderança que na altura também já existia, mas pronto, estabeleceu-se como igreja. E eu lembro que então nesses anos que nós estivemos aqui, nós servimos muito em missões. Nós fomos ao projeto Kaiowá, por exemplo, e nós amávamos lá os missionários que lá estavam, e nós íamos, levávamos ofertas. E eu lembro-me de que a igreja de Timbó era uma igreja que se importava com aqueles irmãos. Eu lembro-me, nesses últimos eu estou em Portugal já fazem 16 anos. Desses 16, 13 dele, eu estou lá como missionário da AMI Global. E nesses últimos anos, a igreja de Timbó foi a igreja enviadora. Não sei se os irmãos sabem disso, mas vocês foram a minha igreja enviadora. E a forma como os irmãos se importaram sempre foi muito tocante para mim. Eu, infelizmente, falhei e quero aqui pedir desculpa para os irmãos, muitas vezes na comunicação daquilo que estava acontecendo lá. Mas saibam que os irmãos sempre tiveram um carinho muito especial por mim, porque eu aprendi missões aqui com a igreja, foi com vocês, de que o Senhor trabalhou missões em mim e que depois eu fui aplicar lá no campo missionário em Portugal. Portanto, missão sempre é uma via de duas mãos. Ela sempre acontece localmente e afora de portas. Nesse sentido, quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos sócios, parceiros com Deus na sua missão redentiva no mundo. Nós não estamos aqui apenas, a igreja não se resume a 60 pessoas se reunindo no domingo. Ela faz parte de todo o plano redentivo da história, em que Deus ele está a restaurar as coisas desde lá de Gênesis e vai cumprir o seu propósito em Apocalipse. Quem sabe nós estamos a passar já por esses últimos tempos, não sabemos, não vale a especulação, não vale a pena. Mas o que vale é saber de que nós estamos a ser participantes desta missão redentiva. As pessoas às quais nós estamos a partilhar o Evangelho para que haja transformação, Deus está a cumprir o seu propósito redentivo naquelas pessoas, da mesma forma como nós fomos alcançados e redimidos. Da mesma forma como eu e você. E nesse sentido, nós podemos ter um coração humilde e não olhar de cima para baixo com o nariz empinado, porque nós já estivemos lá. Somos tão pecadores quanto eles. E com esse espírito de gratidão nós podemos partilhar. E então, eu disse antes que não é apenas com finanças de que o aroma era suave e agradável. Reparem aqui o versículo 16. Pois, enquanto eu estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades não apenas uma, mas 2 vezes. Essa igreja foi uma igreja parceira e contínua de Paulo. Eles percebiam que Paulo era a pessoa que estava na linha de frente de missões globais, de missões internacionais. E lá estava Paulo. Então a igreja entendia o seu papel de que apoiando eles, a igreja também estava a fazer missão. Lá. Mesmo que não saísse de onde ele está. Orando, preocupando-se, enviando recursos, querendo saber de Paulo. Portanto, a partilha generosa dessa igreja, ela não se dava através de um apelo emotivo. Paulo não mandava fotografias de crianças passando fome, alguma coisa assim. Não era um apelo emocional. A oferta generosa dessa igreja, o alicerce dessa igreja, era por causa da graça de Deus. O alicerce da generosidade do cristão, ela está baseada na graça de Deus. E é por isso que Paulo começa com a graça de Deus na sua carta e termina com a graça de Deus. E nesse sentido, então, nós temos
essa primeira nota, a nota da partilha, de participar da missão de Deus. E essa participação é uma participação integral. Não é apenas com oração, não é apenas com o recurso financeiro, não é apenas mandando mensagem sabendo como está, é um conjunto de coisas, é preocupando-se com as pessoas. E nesse sentido, então, nós temos aqui no versículo 17, a nota, o aroma número 2, o segundo aroma. Versículo 17 nós vemos, não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Eu imagino que Paulo, ele está a mostrar que a generosidade dessa igreja, a sua participação na missão de Deus, ela é uma bênção para a própria igreja. É aquela linha, aquela via de duas mãos que eu estive a falar antes, que eu estive falando, que eu falei. Vocês entenderam? Eu ontem viajei quase 20 horas, a minha cabeça ainda está lesada. Portanto, é como eu falei antes também, não é que Deus precise das nossas ofertas, mas as ofertas, elas estão a revelar aquilo que está no nosso coração. Vou repetir de novo, aquilo que, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Será que nós estamos a compreender o que Deus fez de forma generosa e extraordinária? A palavra pródigo, ela significa com abundância. Pródigo significa que esbanja. Isso pode ser tanto no positivo quanto no negativo. A parábola do filho pródigo é porque ele esbanjou todos os seus bens e que não deu fruto nenhum. Mas talvez nós podemos pegar nessa mesma parábola e dizer que esta parábola, na verdade, é a parábola do pai pródigo, porque ele esbanjou tudo aquilo que tinha, todo o seu amor para a restauração do seu filho. E aqui nós temos Deus pródigo, esbanjando tudo aquilo que ele tinha, enviando o seu único filho, aquilo que ele de mais precioso tinha. Deus, a generosidade de Deus foi tão incrível, a ponto de literalmente poder sacrificar o seu filho. Se vocês têm filhos aqui, eu tenho 2 meninas, vocês vão ver depois, uma tem 6, outra tem 2, a Juliane e a Natalie. São as coisas mais fofas do mundo, para mim, claro. Eu não posso imaginar quando alguma coisa acontece com ela. Não consigo imaginar. Eu estava falando antes com o Rubem, o testemunho lindo que ele me deu da filha dele, que ele teve que doar parte do fígado e de tudo aquilo que passou com a filha dela. Ele não me contou nem talvez 1% daquilo que eles passaram. Mas eu consigo imaginar o sofrimento da mãe e do pai naquele momento em ver a sua filha quase que recém-nascida, ali sem poder fazer nada, literalmente vendo as coisas correrem pelo seu... Não dá! O coração do pai, difícil. E Deus fez isso por ti e por mim. Deus fez isso por ti e por mim. A generosidade de Deus, ela é assim próxima. Não é evangelho da prosperidade em que eu digo, dê muito que Deus vai dar muito para vocês. Não é evangelho da prosperidade. É a forma como Deus está trabalhando no seu coração. É a forma como nós conseguimos compreender o evangelho, que é exatamente essa generosidade de Cristo, de generosidade de Deus em dar o seu Filho único. E a forma como eu respondo a essa generosidade. À medida que essa conexão emocional e psicológica e intelectual, as duas coisas fazem a conexão. O dia que eu entendo, quando eu percebo a emoção, é integral. Portanto, quando nós conseguimos compreender essa dádiva que o Senhor Jesus fez ao sacrificar-se a si mesmo, quando nós compreendemos, nós conseguimos dar com alegria como uma forma de resposta, não é? Portanto, esse crédito que Paulo está a falar aqui, essa nota número 2, a nota de crédito, Paulo está a dizer, à medida que nós damos altruisticamente, na verdade eu estou mostrando que eu compreendi
aquilo que Cristo fez por mim. De que, à medida que eu dou generosamente, estou me tornando mais parecido com Cristo. Eu estou me parecendo que deu a sua própria vida, não é? Eu me torno mais parecido com Cristo. Em Lucas 18, 29, Jesus diz: verdadeiramente eu vos digo, ninguém que tenha deixado casa, esposa, irmãos, irmãs, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber muitas vezes mais nesta era ou na vida futura, nesta era e na futura vida eterna. Jesus não está falando para nós sermos displicentes ou inconsequentes ou irresponsáveis com a nossa família. Mas ele está falando do sacrifício que nós podemos fazer, deixar primordialmente, de dar a importância maior a isso, para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Não sei se vocês têm uma outra ilustração aqui, não sei se vocês, aqui no passado havia, os canos de água, pelo menos em Portugal no passado, eles eram feitos de cobre. Aqui também era assim? Era? Muitos anos atrás, obrigado. Então, tinha aquela experiência de quando você ia numa viagem, sei lá, 1 semana, 2 semanas ou alguns dias, você voltava para casa, quando você ligava a torneira pela primeira vez, a primeira água que saía ela era meio barrenta, não é? Ela tinha aquele gosto, era literalmente o cobre que estava lá. E é interessante quando, imagine que nós somos como se fosse um cano, em que à medida que nós não permitimos que a água flua, vai criando cálcio, aquele cobre vai nos corroendo por dentro e nós passamos a ser um cano inútil. Tem que ser cortado, jogado fora e colocado cano novo. Ou então tem que ser feita uma operação qualquer para limpar aquele cano. E a melhor forma de manter o cano limpo é à medida que a água vai passando, à medida que nós vamos ser utilizados por Deus. Na nutrição, nós vemos a mesma coisa. Nós comemos uma determinada quantidade de calorias no dia. O ideal seria que você fizesse exercício para eliminar as mesmas calorias, porque o seu corpo conseguisse manter um balanço. Se você coloca mais calorias no seu corpo, vocês entenderam a ideia. Se nós não damos, se nós não exercitamos, se nós não permitimos que Deus flua através de nós a sua graça, se nós não permitimos que Deus flua através de nós o seu Espírito, à medida que nós não partilhamos, não fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós vamos nos tornando obesos espiritualmente, vamos nos tornando fechados e corroídos por dentro. E nesse sentido, então, nós podemos ver então a terceira nota, e a última com que eu termino. É um sacrifício agradável a Deus, no versículo 18. Portanto, o primeiro foi a alegria de participar na missão, depois o crédito e agora um sacrifício agradável. Um sacrifício agradável é um sacrifício é um sacrifício que precisa ser dispendioso. Não é uma esmola, porque remete a Jesus, que deu a sua própria vida. No texto central de Filipenses 2, nós vemos capítulo 2, versículos de 6 a 8, se querem abrir ali. Capítulo 2, de 6 a 8. É o meu texto favorito esse. Em toda a Bíblia é um dos meus textos favoritos. Porque existindo em forma de Deus, aqui Paulo está a falar acerca de Cristo, porque existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que se devesse apegar, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Este é o cheiro que Deus adora. Este é o cheiro que Deus aprecia. Que é custoso, dando-se a si próprio, de forma generosa, sacrificial, dispendiosa. Pergunto, qual é o cheiro? Chique. Qual é o cheiro que a igreja de Timbó está a cheirar nesse momento? Cheiramos a quê neste momento? Espiritualmente. Não é sobre finanças, mas é para que tu possas ofertar aquilo que tu tens. Os teus dons, os teus talentos, o teu tempo, mandando mensagem para o irmão, preocupando-se com os outros,
preocupando-se com aquela pessoa que trabalha contigo e disse que não teve um bom dia, mas não quis falar muito. Você manda mensagem e diz: olha, eu vi que você não estava bem hoje, o que é que se passou? O que é que deu? É preocupando-se, é sendo a mão e o pé de Cristo na vida dos outros. Como é que a igreja de Timbó tem pensado em investir em missões? Tanto na sua Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Como é que nós estamos... A igreja de Timbó tem se envolvido nos projetos da AMI Global. Não vim aqui só falar de mim, não é? De que forma que Deus tem trabalhado no nosso coração nesse sentido? Em envolver-nos em missões, em tornar-nos um missionário. Quem sabe a igreja de Timbó, talvez vocês saibam, apenas por questões burocráticas, a partir deste ano a igreja de Timbó deixou de ser a minha igreja enviadora, apenas por questões burocráticas. Não fiquei sem igreja, mas neste momento, quem será o próximo missionário que Timbó irá enviar? Está aqui, quem sabe, está aqui. E talvez não precisa ser para Portugal, pode ser para o sertão, pode ser para Blumenau, pode ser para Rio dos Cedros, pode ser para onde Deus está te chamando. E é nesse sentido que eu desafio os irmãos. E gostaria de orar com vocês agora, para que o Senhor possa estar falando ao seu coração. Amado Deus, Tu sabes de todas as coisas, Pai, e eu quero orar por essa igreja, Pai, para que o Senhor possa tocar o coração de cada um aqui, Senhor. E se Tu estás a chamar alguém aqui neste momento para te servir, Deus, Pai, toca. Fala de forma clara, Deus. Mostra, dá recursos, abre portas, traz circunstâncias, fala através da Tua palavra, não apenas como algo emotivo, emocional, não é chantagem emocional, mas é uma convicção que o Senhor traz para se servir. E à medida que nós vamos respondendo esse chamado, Pai, eu te peço que Tu possas responder e tocar o coração das pessoas, e à medida que nós vamos caminhando, Pai, fala o coração daqui, envia a partir daqui, desta igreja, mais um novo missionário, seja para onde Tu queres enviar, seja para Portugal, seja para África, Europa, Ásia, Américas. Envia, Pai, que a igreja possa crescer, fortalecer-se, tornar-se uma igreja saudável, para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor. Eu oro pela liderança da igreja, para que possas fortalecer, para que o Senhor possa fomentar essa cultura de missões, Pai. Nós oramos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. 5 minutos? Eu gostaria agora de apresentar então um pouco daquilo que nós estamos a falar em Portugal, a fazer em Portugal. Então eu não gostaria de... olha aí, minha família. Essa é a Sara. Para quem não me conhece, então, eu nasci em Pomerode. Eu sou um pomerodense nato, mas meus pais, logo que eu nasci, mudaram-se para Blumenau. Vivi a maior parte da minha vida em Blumenau. Meu pai era pastor aqui na igreja de Blumenau. Depois eles foram... meu pai foi ajudar no estabelecimento da igreja em Pelotas. Depois de Pelotas, nós voltamos para Blumenau. Cresci, vim para cá. Tinha 16, 17 anos. Novamente ajudei aqui com minha família no estabelecimento da igreja. Voltei para Blumenau, fiz a faculdade de biologia. E aí eu estava tipo, Senhor, e agora? Eu quero ser missionário. Para onde é que o Senhor vai me enviar? Então o Senhor me enviou lá para Portugal. E lá em Portugal eu fiz minha formação teológica. Encontrei a minha esposa Sara. A Sara, ela é também filha de missionários, lá de Jundiaí, mas passou a maior parte da sua vida fora. Foi para a Índia, foi para a Inglaterra, Portugal também. E as minhas filhas Juliane e a Nathalie. A Juliane tem 6 e a Nathalie vai fazer 2 aninhos agora no dia 21 de junho. E eu peço para vocês estarem orando por nós. No final vai ter alguns cartõezinhos lá ao pé da porta. Você fala aqui ao pé da porta, perto da porta. Aí quem quiser, pega o cartãozinho na saída. Obrigado. Tradução instantânea, é uma bênção isso aqui. Quem quiser estar orando, pega o cartãozinho, coloca na Bíblia, coloca na geladeira para estar lembrando de nós. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Eu vou pedir então para que o irmão possa colocar o vídeo
com tradução. O vídeo vai estar, em princípio, em inglês, mas vai ter aqui a legenda, obrigado. A legenda em português. Foi feito para o contexto americano, mas eu queria mostrar porque o vídeo está legalzinho. Então, toca o VT. Beleza. Show. Hi, we're Israel and Sarah, and we're working with Rich Global here in Lisbon, Portugal since 2011. We've been working with church planting, teaching, and discipleship ministry. This year, we have moved into a ministry that we're excited about, working with Appointed, a church in Park of the Nations, a new neighborhood in Lisbon, a new neighborhood with about 25,000 people and no church for those people. We're now focusing our ministry on multiplying discipleship, culture, and helping the church to reach out the outgrowing number of internationals in the area. We are founding members of the church. The church name is called The Bridge, or A Ponte in Portuguese, and the idea, the concept of it is as the bridge connects one side of the river to the other, the idea of the bridge is a pathway to connect people with God. A ponte can be really a stage, so they are here and they grow in their faith with the Lord, they grow in their community spiritually, and then they go to other places. Park of the Nations is an international community, so there are a lot of people, foreigners, that speak English as a second language, and so Israel is also working that area of English-speaking people. So this is really helpful for us to grow and to be more impactful in this area. So with this idea of disciples that make disciples, we believe that we cannot only impact the Park of the Nations, but of course we can help to reach the city and the country, even the world. The gospel of Jesus is touching people's hearts and transforming lives as we seek to serve Him faithfully. We're excited to see what the Lord will continue to do. You can also be a part of what the Lord is doing in Lisbon, Portugal. Então, esse aqui é um pequeno vídeo apenas mostrando então onde nós estamos trabalhando, que é na ponte. Depois o PowerPoint lá, por favor. Então um pouco do contexto, não é? Portugal então é um pequeno país, à volta de 10, 11 milhões de pessoas, mais ou menos do tamanho do estado de Santa Catarina, e é muito pequeno. Mas na região da Grande Lisboa temos 3 milhões de pessoas e muitos imigrantes mesmo. Depois, pode ser mais um. A cultura portuguesa é uma cultura bastante católica, é uma cultura bastante religiosa. E é interessante que muitas vezes as pessoas falam de religião e querem usar a religião como forma de conectar a Deus, não é? Mas a religião, ela está a afastá-los de Deus, incrivelmente, porque a religião é o esforço que nós fazemos para nos conectar com Deus, enquanto que o Evangelho é o esforço que Deus faz para se conectar conosco. E é exatamente isso que nós queremos pregar. As pessoas lá pensam que o seu próprio esforço de chegar a Deus vai adiantar de alguma coisa, vai resultar de qualquer coisa. Mas infelizmente não vai, é uma mentira. E é isso que nós estamos lá fazendo. Nós estamos proclamando o Evangelho de Jesus Cristo para libertar aquelas pessoas da sua religiosidade, do seu achismo de pensar que ao fazer sacrifícios próprios, eles conseguiriam chegar até Deus. E nesse sentido, então, é muito difícil. Os evangélicos lá são considerados quase como uma seita, ou como se fosse uma coisa estrangeira, não algo português, porque ser português é ser católico, ou seja, a identidade do português está muito ligado com a sua religiosidade. Muitas pessoas então se dizem católicos, mas não são praticantes, mas pronto, é a cultura.
Nesse sentido, até mudar um pouco é muito difícil. E nesse sentido, então, mais um, então. Os nossos pontos de atuação, então. Nós estamos, então, a trabalhar nesse projeto desta igreja, uma comunidade pequena, 45 pessoas, entre 40 e 50 pessoas. Essa comunidade nova, então, está este mês a celebrar 13 anos de existência. Mas é uma comunidade que está com muitas dificuldades. Parece que não consegue caminhar ainda pelos próprios pés. E as pessoas os pastores que passam lá sempre ficam quase como se fossem sobrecarregados e é difícil. Então, nós estamos lá com o objetivo de tentar revitalizar então aquela igreja, estimular para que haja uma cultura de discipulado. E quando eu falo em discipulado, eu falo mesmo naquele caminhar lado a lado com as pessoas ao longo da nossa caminhada cristã, seja um novo convertido, seja o antigo convertido, mas para que as pessoas possam caminhar lado a lado e juntos aprender mais da Bíblia e aprofundar o seu relacionamento com Deus, com Cristo e da Bíblia também. Portanto, nós estamos lá para estimular então essa cultura de discipulado, para que isso possa estar acontecendo na igreja, seja através de estudos. Eu tenho um estudo lá com 4 ou 5 homens, já terminei agora um estudo com 5 homens, agora estou a continuar outro estudo com outros 2. E o testemunho foi muito bonito, o testemunho de um deles. Depois de passar pelo discipulado, nós utilizamos o material Cada Homem um Guerreiro. E ele disse que aquilo foi muito impactante na vida dele e que ele quer continuar então esse hábito de conseguir separar, uma coisa simples, como o hábito de separar um tempo para ler a Bíblia de manhã cedo, mas que antes ele não tinha, e através desse discipulado isso encorajou ele a fortalecer a sua fé e fazer essa transformação, que parece ser uma transformação boba, mas esta é a base da nossa vida cristã. Depois, nós estamos a ajudar também com o grupo de adolescentes, os jovens ou adolescentes, não é, que antes era quase inexistente, e estamos a tentar então unir aqueles jovens, aqueles adolescentes, para dar-lhes um sentido de propósito, portanto fortalecer a fé deles, ter a certeza de que eles estão fortalecidos na rocha que é Cristo, e enviá-los para que eles possam ser sal e luz nas suas escolas e onde eles estiverem. E também um pouco de ajuda com o Ministério Infantil. Sempre quando eu estive aqui presente também gostava sempre muito de servir. Continua então esse desejo de falar em Ministério Infantil. O Iris e a Mi foram os meus primeiros professores de Ministério Infantil, e eu tenho eles com muito carinho, porque eu lembro ainda das histórias e das brincadeiras e de tudo aquilo, os fantoches, e aquilo tocou-me muito, e aquela memória mantém-se ainda hoje. Obrigado, Iris e Mi, pelo vosso investimento e pelo vosso carinho pelas crianças naquela altura. Eu era uma delas apenas, e que o Senhor os abençoe. Portanto, aqui estão algumas áreas que nós estamos atuando lá também, a área de evangelismo, não é? Tentando fazer iniciativas para permitir que o Senhor possa usar-nos para partilhar a palavra lá, não apenas naquela região de Lisboa, mas como a ponte, né? Eles disseram lá, Lisboa tem se tornado um país de trânsito. Aquela região que nós estamos é muito uma região de trânsito, ou seja, as pessoas ficam alguns meses, alguns anos e depois vão-se embora, como uma ponte. E nesse sentido, se nós somos ponte e servimos de ponte, nós queremos então servir o nosso propósito no sentido de fortalecer então as pessoas enquanto elas estão lá, para que quando elas passem para o outro lado, elas vão e sejam luz onde elas estejam. Então, orem por nós, estejam orando, pode passar mais um, estejam orando então, para que a ponte possa ser este canal de bênção, este cano, para que nós não venhamos nos enferrujar, mas que nós podemos ser este canal de bênção para enviar pessoas como luz a todas as nações. Orem pelos adolescentes, orem pelo fortalecimento da igreja, orem por nós que estamos a trabalhar lá. Estamos trabalhando a trabalhar. Vocês entenderam? Então, olha, é isso, meu irmão. Muito obrigado pelo vosso tempo. Que Deus os abençoe. Mais uma vez, um grande privilégio para mim poder estar cá. É com meu coração muito contente que eu partilho aqui essa palavra, certos de que o Senhor vai continuar a trabalhar aqui nessa igreja e os fortalecer e usá-los como sal e luz nessa cidade amada. Deus abençoe, queridos.
Portanto, gostaria de compartilhar. Esse negócio pega. Bora, pois. O Manuel, cadê o Manuel? Cadê o Manuel? Tá, o Manuel estava em casa, né, Manuel? Ah, se sentiu feliz, né? Que legal. Queridos, a gente tropeçando na igreja aqui em Timbó, né? E saber que tem tantos lugares aí que faltam. Mas está chegando, em nome de Jesus, amém? Bênção, obrigado, Israel. Nos alegramos aí com o que ouvimos e o que vemos, fomos despertados a cumprir com a nossa missão, amém, queridos? Ontem nós estivemos em Blumenau, cerca de 20 irmãos aqui da igreja estiveram lá, e a gente esteve lá celebrando 40 anos da Igreja Evangélica Livre em Blumenau. Então nós somos frutos aqui também dessa igreja. Essa foi uma igreja missionária, igreja em Timbó, igreja em Massaranduba, igreja em Pomerode, igreja em Gaspar. Tantas igrejas nasceram como fruto da missão daquela igreja também. Nós estávamos lá valorizando os 40 anos, 35 anos, tem a minha história com aquela igreja também. O Mita e a Iris estavam desde o começo, né? Então, 40 anos de história também. Então, a gente viu tanta gente ontem lá, tudo velhinho, né? A gente imagina eles novinho, né? E a gente esquece que a gente envelheceu também, né? Mas rever amigos e tantas pessoas, e foi uma festa, uma celebração, né? E a gente vê, irmãos, que Deus vai escrevendo a história. Sabe, pessoas vêm e vão, homens acertam e erram, mas Deus está no controle. E a palavra do Senhor Deus não falha. Ele está levando o evangelho e Ele usa quem Ele quiser. Amém? Então, irmão, sem muitos avisos para a semana. Essa semana tem um aviso bem bom, você vai dar glória a Deus aí. Essa semana tem feriado. Cara, que não convenceu. Essa semana tem feriado. Aleluia, glória a Deus. Mas eu não vou ter feriado. Nós vamos para um congresso lá em Curitiba, né? Então tem 2 assembleias para ir, Setiel e da convenção, uma na quarta tarde, outra no sábado de manhã. Mas teremos um congresso, minha esposa e eu, Angel e Laurier, estaremos então subindo a serra, vamos a Curitiba e estaremos lá junto com a igreja Evangélica Livre, representada por todos os estados, né? E pessoas, pastores, membros, jovens. Vai ser uma festa, algo muito especial. Então esteja orando por nós. Mas a igreja não está sem pastor. Tem Lucas aí, que estará aí na igreja, aí todas as manhãs que está fazendo expediente aqui. E tem também o Delcio, né? Então, qualquer coisa, os irmãos estão aí. E temos o nosso WhatsApp também. Vamos conversar, certo, irmãos? Então não haverá grupos familiares nas casas esta semana, certo? Não haverá. E na próxima semana nós temos culto domingo? Deixa eu perguntar. Bom, de novo. Domingo que vem tem o quê? Que horas? 9 horas da manhã. Então aquele culto que sempre enche, né? O pessoal ama culto de manhã. Coisa de velho, né? Mentira, os jovens também gostam de culto de manhã. Que mentira isso. Os jovens gostam de culto de manhã, é tão bom, né? E meio-dia que ele junta a panela, um vai comer na casa do outro, já junta as coisas antes. É tão bom, né? Então, queridos, próximo domingo, culto de manhã, 9 horas. E o mais importante, vai ter a ceia do Senhor. Nós vamos cear juntos. Vamos ter a comunhão juntos, vamos cear juntos. E vai ser uma bênção, amém? Quero dar parabéns aos aniversariantes do mês de junho. Todo mundo que faz aniversário em junho, vem aqui rapidinho, correndo. Amanhã é dia 1º de junho, então já venha. Ah, mas eu não sou membro da igreja, não importa. Fez aniversário em junho, vem cá, vai ganhar os parabéns. O Angel, vem, Angel. Não faz aniversário em junho? Então vem pra cá, homem. É? Junho também?